Fala galera, sejam muito bem-vindos ao programa Os Alveolados e Eu. É um papo comigo, Padeiro George, sobre o universo da panificação artesanal. Nesse programa ensinarei padeiros iniciantes a fazerem pães artesanais fora da curva e se tornarem o número 1 na mente dos clientes. Eu sou o Padeiro George, especialista em panificação artesanal. Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber mais conteúdos como esse. No primeiro episódio eu vou ensinar como deixar o seu levain forte igual a de um padeiro profissional. Você deve estar se perguntando o que é um levain forte. O levain forte é um levain ativo, que está em equilíbrio em leveduras e bactérias, nem muito ácido e nem pouco ácido. Aí nessa aula eu não irei ensinar você a fazer receita de pão, eu não irei ensinar você a fazer pão, eu irei ensinar você a cuidar do ingrediente principal do seu pão, que é o seu levain. O que acontece se o meu levain for fraco? Uma das características que vai se destacar no seu pão por ser um levain fraco é o salto de forno. Isso vai ficar nítido na hora que você colocar o seu pão para assar. Ele vai chegar em 10 minutos e não vai ter dado um salto de forno, que é o primeiro salto dele, né? Visível. E qual que é outro fator que vai ficar muito nítido também no teu pão? É pestana. Lembra aquela pestana linda que você gosta, que abre, fica quase 2 metros de altura? Não vai ter, porque ele não vai ter força de expansão, não vai produzir gás suficiente para expandir essa pestana. Outro fator também, que é bem gritante, vai ser o sabor desse pão. Certamente ele vai estar azedo, por conta de uma acidez alta desse levain fraco. Outra coisa também que vai se destacar vai ser o aroma desse pão. Um pão vai ser muito ascético, um pão que não dá para você consumir. Se você consumir, provavelmente, eu falo provavelmente porque eu já passei por isso, provavelmente você vai ficar com uma azia por conta dessa acidez. Toma cuidado com o seu levain. Você deve estar se perguntando aí, por que eu devo deixar meu levain forte igual de um padeiro profissional se eu não faço pão todos os dias? Então, vou lá te ajudar para você quebrar essas suas objeções aí. Por que você tem que deixar ele forte? Uma, porque você quer comer um pão bom, de qualidade, porque o levain oferece um pão de qualidade. Ele vai enfraquecer o glúten do pão, ele vai diminuir o índice glicêmico, ele vai ser um pão mais saboroso, ele vai ter um pão com salto de forno. Todas essas características vai ter num pão com levain forte. Mas eu preciso comprar uma farinha importada para alimentar esse levain. Não, você não precisa comprar uma farinha importada para alimentar esse levain. Você pode encontrar uma farinha de mercado para alimentar esse levain. Uma farinha que tenha entre 9, a partir de 9, né, 9% de proteína, já é uma farinha boa para alimentar esse seu levain. Mas eu preciso alimentar ele com muita farinha, aí eu vou ter um descarte muito grande. Também não precisa, você tem que alimentar com um mínimo que dê para ele sobreviver. Como assim um mínimo? Se você não faz pão todos os dias, você pode alimentar praticamente com uma isca de 30 gramas de fermento, que no caso seria seu levain. Pode colocar 60 gramas de água e 90 gramas de farinha. Hoje eu trouxe o meu caderno com anotações de maus tratos que vocês cometem na hora de cuidar do seu levain. Que na realidade nem cuida, né? Se está maltratando, está maltratando. E se você ainda não cometeu, já tira o ainda para não cometer. Vamos aqui numa lista grande, hein, meu cara? E minha cara também, olha aqui. Uma das coisas bem comuns, alimentar o levain uma vez por semana. Meu Deus do céu. E aí eu te pergunto, alimentar o levain uma vez por semana, você come uma vez por semana? Imagina você comer uma vez por semana e estar que nem aquelas pessoas que falam na minha cidade lá, é o pau de vira-tripa, nem pau de vira-tripa, vara de vira-tripa, de tão magro. Tem que torcer para estar vivo na próxima semana, né? É um cuidado muito ruim. O levain, como eu disse, tem que ser alimentado todos os dias. Outro erro aqui, muito comum de maus tratos, alimentar o levain só quando for fazer pão. Meu Deus do céu, alimentar o levain só quando for fazer o pão. Já imaginou se você fosse comer uma vez no mês? Será que estaria vivo? Gente, eu acho que nem o urso
fica tanto tempo assim sem comer. Vou até fazer uma pesquisa depois, mas eu acho que aguenta um pouquinho mais, mas ele guarda um pouquinho de gordura ali, né? O levain não consegue, gente. Por quê? O levain são micro-organismos, são bem sensíveis, eles são sensíveis a qualquer coisa. Se você deixar ele sem alimento, vai morrer. Ele vai consumir aquele alimento que tem ali, que tinha sobrando, e eles começam a morrer aos poucos. E morrem muito rápido. É muito diferente da gente, que vai morrendo, até que chega um momento ali, demora um tempinho, mas não é. É coisa de uma semana, o levain teu tá morto. E você nem vai saber por quê. Outro erro também muito comum, alimentar o levain com água ruim. Toma cuidado com essa água que você coloca no teu levain. Como assim cuidado com essa água que você coloca no teu levain? Eu acredito que você não beba uma água da torneira. Normalmente a água da torneira vem com muita química, com cloro. Esse cloro mata o seu levain. Ele foi colocado, adicionado nessa água para matar bactérias. No seu levain tem bactérias e leveduras e vai matar até as leveduras. Então toma cuidado, se for colocar uma água para alimentar o teu levain, coloque uma água mineral, uma água filtrada. Ah, mas eu vou cozer, né? Cozinhar a água, ferver ela, que vai dar boa. Não vai dar boa. Pega uma água boa que você vai tomar. Pega uma água lá do filtro, uma água do filtro que você tem já instalado na tua casa. Pega uma água onde mesmo, lá da garrafa mineral, e pega uma água filtrada. Esqueça essa água da torneira, que você vai matar o teu levain. Já matei uma vez. Outra coisa aqui, ativá-lo levain com água gelada. Gente, uma coisa vocês têm que entender. O nosso corpo trabalha muito bem quando está aquecido. Quando o seu corpo, ou o nosso corpo, está com frio, numa temperatura muito baixa, nós tendemos a encolher. Por que nós encolhemos? Nós encolhemos para nos proteger. Literalmente é isso, nós encolhemos para nos proteger, para manter aquela temperatura ali. O levain é a mesma coisa. Ele, numa temperatura muito fria, ele fica lento. Ele começa a ficar, como fala, entrar no processo de retardo. Ele fica bem lento. Aí você pensa que o teu levain morreu, né? Porque se você vê uma pessoa quando está no frio, ela fica encolhidinha, ele fica dando uma tremidinha. Mas você fala, meu Deus, só está acontecendo alguma coisa diferente. O levain não, o levain você não consegue ver isso. Você só vê que o levain está parado, ele não sobe, não desce, não cria burro, não faz nada. Por quê? Você colocou ele numa temperatura muito baixa. É como se você tivesse colocado o teu pão para entrar numa fase de retardo, que é entrar numa temperatura fria, para ele demorar para crescer. Mas se você coloca no levain, que são micro-organismos, ele fica bem, mas bem lento mesmo. Então coloque a água no teu levain numa temperatura de 25 a 30 graus na hora que for ativá-lo. Então é sempre bom ter também um termômetro aí, que vai ajudar muito você. Até na próxima aula, acho que ele dá uma aula aí também sobre tempo e temperatura. Ativá-lo, alimentá-lo várias vezes. Gente, isso aqui é danado. Isso aqui eu juro para você. Isso é muito comum. É bem caro aquelas pessoas que deixam para alimentar o levain só quando vai fazer o pão. Ou quando o alimento levain 1 ou 2 vezes por semana. Olha aqui. Alimentá-lo várias vezes sem dar tempo dele consumir o alimento. Como é isso? Eu acho que vocês, né, acho que na minha época aí, de 90 para cá, acho que chegaram de pegar um brinquedo chamado Tamagotchi, não me lembro direito. Era um chaveirinho chinesinho lá, bem xiguilingue. O que era um Tamagotchi? Era um brinquedinho que o pai e a mãe dava para você ter como se fosse um animal virtual. Gente, é muito antigo isso. Um animalzinho virtual. Onde ele tinha que fazer o quê? Você tinha que dar de alimentá-lo, ele tinha que dormir, ele tinha que praticar exercício, mas tudo em equilíbrio. É literalmente um ser humaninho vivo. Até comparo com o levain. O que acontece? Você dava muito alimento para ele, ele morria. Aí tinha que ir lá ressuscitar ele, nascer outro bichinho. Aí você ia lá fazer exercício com ele, se fizesse muito exercício, ele ficava muito fraco também. Aí se você fosse lá e colocasse mais comida para ficar, ele morria do mesmo jeito. Então era um bichinho que tinha que ficar em equilíbrio. Você tinha que dar uma comida no horário certo, você tinha que praticar o exercício no horário certo, ele dormia no horário certo.
A mesma coisa acontece com o levain. E a mesma coisa acontece com a gente também. Levain é uma cultura de leveduras e bactérias. O excesso de alimento ali vai deixar ele muito mais lento, porque você vai diminuir aquela quantidade, né, a quantidade de bactérias e leveduras. E se você colocar, consequentemente, sem dar o tempo, você vai, alimentei, dei meia hora, alimento de novo, dei meia hora, alimento de novo, e vai jogando fora, você vai diminuindo aquela poluição, né, aquela contaminação pelas bactérias e leveduras. Provavelmente, quando você for fazer, né, que eu já vi várias pessoas cometendo esse erro, vai alimentar pela quarta vez, sem ter dado esse tempo dele consumir aquele alimento e contaminar aquela farinha, não vai ter mais nem levedura ali, nem bactérias, porque você vai fazendo descarte e joga farinha, coloca descarte e joga farinha, quando vai ver não tem mais. Ou você matou o levain, não tem mais levain nem bactérias ali, não tem nada, levedura nem bactérias. Toma cuidado, não alimente várias vezes, consequentemente. E se for alimentar várias vezes seguidas, você tem que dar esse tempo. Você tem que saber também o momento de alimentar. Toma cuidado. Vamos aqui para mais outros erros que acontecem, que é bem comum também. Colocar água fervendo no levain. Meu Deus do céu. Isso aqui é bem típico de quem fica lá olhando na internet. Aquele povo que mora lá no Canadá, que a água é um gelo, não dá nem para... pingou, congelou, aí a pessoa vai lá e ferve a água para descongelar, né? Para acabar com aquele gelo, a pessoa pensa que a água está fervendo. Vai lá, descongela, mas eles não sabem a temperatura que está aquela água, e a pessoa vai lá e coloca no levain. Matou o levain, pronto. Imagina, você vai colocar água fervendo a mais de 50 graus ali no levain, aquelas culturas super sensíveis, não sobra ninguém. Você já imaginou? Então, toma cuidado com essa temperatura da água. Eu falei ali na dica anterior, temperatura da água para alimentar o seu levain é de 20 a 30 graus, uma temperatura ideal, você não vai matar a bactéria nem vai matar a levedura. É uma temperatura propícia para eles. Vamos aqui para outro erro, ficar mudando, essa daqui, eu já vi muito padeiro dando dica assim, eu já vi muita gente cometendo esse erro. Eu vou falar só uma coisa, tem uma balança. Padeiro que se preza, nem que seja iniciante ou não, tenha uma balança. Olha essa aqui, ficar mudando as medidas todas as vezes que for alimentar o seu levain. O que é isso, ficar mudando as medidas toda vez que for alimentar o seu levain? Você chega ali, vou colocar aqui, estilo papai, mamãe e vovó. Eu vou colocar um pouquinho, uma pitada de levain, uma pitada de farinha, uma pitada de água. Bacana. Na próxima eu coloco 2 pitadas de água, 5 pitadas de farinha e 3 pitadas de levain. Bacana. Aí na próxima que você vai alimentar, eu vou colocar 1 xícara de farinha, 2 kg de levain e 1 kg de água. Gente, acaba com o levain. Você não vai manter uma padronização no teu levain. Um padeiro que se preza, iniciante, gente, um padeiro iniciante, ele já começa com o pé direito, como eu falei para você, para não errar no final, para depois, o que eu estou fazendo, meus pão tá meio estranho, então toma cuidado. O padeiro que se preza tem uma balança. Para manter uma qualidade de padronização com o seu levain, você tem que pesar, não ficar variando a alimentação dele. Como assim variando? Se você começou com 1, 2, 3, o que é 1, 2, 3? Vou colocar aqui uma medida bem exata. 50 de levain, 100 de água, 150 de farinha. Essa é uma alimentação 1, 2, 3. Vai deixar o levain no meio termo ali. Ele não vai ser nem líquido e não vai ser nem um levain firme. Vai ser um levain muito fácil de você ter controle, de ficar mapeando ele, tá bom? Aí você vai me falar, mas você só falou de coisas negativas do levain. É que eu alimento o levain ruim, que eu maltrato o levain, falou que eu tô preguiçoso, que eu tenho várias objeções, e não falou nada como cuidar do levain. Então vamos lá agora, preste atenção, que aqui vão as dicas, os pulos do gato de como cuidar corretamente do seu levain, como ter uma rotina de bons hábitos com o seu levain. Você que é padeiro iniciante já começa com o pé direito, como eu falei para você. Começa com o pé direito para chegar lá na frente e você não ficar perdido. Você fala, nossa, eu não sei nem como trabalhar com o levain até hoje. 5 anos trabalhando com pão e não sei trabalhar com o levain.
Vamos lá então. Para você ter um levain forte, ele deve ser alimentado todos os dias. Isso ninguém te conta. É isso que acontece numa padaria profissional. Você não sabia disso? O padeiro não te contou, né? Os padeiros falam assim, você não faz pão todo dia, alimenta um dia sim, um dia não. Eu já peguei esse pulo do gato aí com os padeiros, já quase matei meu levain uma vez. Você não faz pão todos os dias, alimenta 2 vezes antes. Antes de fazer o pão, você alimenta o levain. Né? Não precisa alimentar todos os dias. Caí nessa também, meu levain ficou fraquinho. Então não caia nessa não. Se ele fosse desse jeito, ele alimentava o levain dele só quando fosse fazer pão de fermentação natural, porque eles usam outra fermentação lá também. Então não é desse jeito não. Ele alimenta todos os dias e ele tem horário para se alimentar. Por isso que o levain de uma padaria profissional, de um padeiro profissional, é forte. Porque ele alimenta ele todos os dias, às vezes alimenta 2 vezes ao dia, para fazer 2 produções e corretamente, regrado ali, com a água, a temperatura, com tudo controlado. Então, levain tem que ser alimentado todos os dias, essa é a regra número 1. Segundo, você tem que dar uma água boa, de boa qualidade para o seu levain. Não inventa de colocar água da torneira. A água da torneira vai matar o teu levain. Ou é água de filtro ou é água mineral. Mas eu não sou rico para comprar água de filtro. Então pega uma água, a melhor água que você tem para dar para o seu levain. Pega a água que você toma. Eu acredito que você não toma essa água da torneira aí puro cloro. Terceira coisa que você deve fazer. Alimentá-lo com farinha boa. Agora eu vou ter que comprar farinha importada. R$20, R$25, R$30 o quilo. Não, você não precisa de uma farinha importada. Farinha boa é uma farinha que tenha de 9% de proteína. Tendo 9% de proteína já é considerado uma farinha boa. O que não pode acontecer é você pegar uma farinha de biscoito, né? Falar que nem minha esposa carioca, biscoito, ou pegar uma farinha de bolo para alimentar o teu levain. São farinhas fracas. Essas farinhas não são para fazer pão, é para fazer bolo e biscoitos. São coisas que não precisam desenvolver glúten, aquela malha de glúten forte. Na verdade, nem desenvolve, vocês querem saber. Por isso que eles ficam ali meio que esfarelando, fofinho na hora que você vai consumir. Então, uma farinha boa para alimentar o teu levain é uma farinha que tenha no mínimo 9% de proteína. Desse jeito, seu levain vai continuar sendo um levain forte. Não precisa ser uma farinha importada. Né? Farinha importada sai muito caro para alimentar um levain, ainda mais quando você não mora numa Europa da vida aí. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado, não ficar mudando a quantidade, já falei, mas a repetição sempre vai ser boa. Não ficar mudando a quantidade de alimentação com o seu levain. As quantidades que eu falo é o quê? Você chega lá, alimenta o seu levain 1, 2, 3, mantenha essa alimentação durante um mês. Se você quiser mudar, muda depois de um mês, para ele manter uma padronização. Vou alimentar hoje, amanhã alimento 1, 2, 3, 4, amanhã alimento 1, 2, 2, 2, 3, aí por aí vai. Não fica variando. Se você ficar variando a alimentação do teu levain, o que vai acontecer? Você não vai conseguir padronização. Você não vai conseguir mapeá-lo. Você vai ficar perdido na hora que for fazer o pão. Por quê, Jorge? Porque cada vez que você muda a alimentação, você muda o tempo de pico do teu levain. Então toma cuidado com isso. Senão você vai ficar preso nesse levain. Ele vai te dominar. Você vai ficar ali olhando. Levain. Não cresceu. Meu Deus, morreu. Tá lento. Às vezes não tá lento. É porque você mudou a quantidade de alimentação dele. Toma cuidado então. Mantenha uma padronização. Até para manter o equilíbrio das leveduras e bactérias que existem nele. Senão você coloca muito, coloca menos. Você nunca vai saber se ele chega no pico em 3 horas. Se ele chega no pico em 5 horas, e se chegar em 5 horas é porque seu levain está lento, porque normalmente um levain bom, ele chega no pico ali entre 3 e 4 horas, no máximo 4, um levain forte, com uma temperatura controlada ali. Outra coisa também, não coloque o seu levain no freezer para poder deixar ele no retardo. Se você colocar ele no freezer, ele vai ficar muito lento. Então não coloque ele no freezer, coloque ele, guarde ele numa temperatura controlada que todo mundo abre. Então ali vai estar 5 graus normalmente. Ou então você coloque numa temperatura controlada, que é bem bacana,
que fica ali entre 16 e 18, se você, não é obrigatório, se você tiver uma adega. Então, sempre que você for armazenar, colocar ele no retardo que eu falo é colocar numa temperatura menor, não coloque no congelador, porque você é perigoso até matar o teu levain. Porque tem gente que coloca no congelador e esquece, é que nem carne, né? Coloca a carne daqui, coloca, quando vai ver tem carne do ano passado lá no congelador. Ainda pensa que vai comer, imagina. Outra coisa também, quando você for colocar água para ativar o teu levain, não coloque água gelada. Não é só água gelada, vou falar a segunda aqui, mas não coloque água gelada, porque também vai deixar o seu levain lento. Lembra que eu falei para você que o levain ele fica lento na temperatura baixa, assim como a gente também fica lento numa temperatura baixa para nos proteger? A mesma coisa acontece com o levain. Outra coisa, não coloca água quente no teu levain. O que é água quente? Acima de 50. Passou, menino, não sobra nada. É pelando, é parecendo quando você joga uma água para limpar um peixinho e arrancar. Já era. Matou levain, matou bactéria, matou tudo. Aí você pode começar com outro levain. Que isso ali não vai ter mais jeito, não. Você literalmente matou eles, tá bom? Para encerrar essa aula, vou te lançar um desafio. Alimente seu levain todos os dias durante uma semana. Alimente seu levain todos os dias durante uma semana com uma água boa, com uma farinha boa, com um horário padronizado, estabeleça um horário com ele e depois você me fala aqui nos comentários se ele não vai ficar que nem esse vídeo aqui que eu vou colocar, vai ficar desse lado aqui, que nem esse vídeo que eu irei postar aqui do meu levain. Aí você me fala se ficou forte ou não, que nem de um padeiro profissional.